Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Invest trazendo para vocês mais uma análise de resultados do primeiro trimestre de 2022 e dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como no fim do ano passado a gente fez uma cobertura mais completa dos resultados, explicou para vocês como cada empresa funciona, de onde vem o resultado delas, dessa vez a gente vai fazer um pouquinho mais simples. Então eu pincelei aqui os 4, 5 slides da apresentação de cada empresa para mostrar para vocês que vocês não precisam despender de horas dos seus dias para acompanhar os resultados das suas empresas no longo prazo, e quando você sabe o que olhar. Então hoje eu trouxe aqui o resultado da VEG, da Ipera e da Movida, e a gente vai focar no que importa aqui, tentar ganhar o máximo de tempo possível, beleza? Então se vocês estão gostando desse formato de vídeo, já deixa o like aqui para a gente saber. Se inscreve no canal para você não perder os próximos, à medida que as empresas forem soltando os resultados, eu vou trazer mais vídeos como esse aqui. E agora sim, vamos para a análise. Então, pessoal, começando aqui pela VEG, a gente vê que a empresa trouxe fortes destaques aqui para esse trimestre. Então, a empresa trouxe uma receita líquida de 6,8 bilhões de reais, um crescimento de 34% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Então, a gente tem que lembrar que a VEG já era uma empresa grande, ela é uma das maiores empresas da nossa bolsa, conseguindo crescer a receita em 34%. Então, vamos entender o que aconteceu e como ela conseguiu crescer essa receita de forma tão relevante. O EBITDA também muito bom aqui, de 1,2 bilhões de reais, crescendo 21% em relação ao mesmo período do ano passado. E um ROIC aqui, um retorno de capital de 29,7%, com 1,5 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2021. Então a gente já vê aqui que o resultado da VEG, pelo menos nas grandes linhas, ele foi muito bom. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto. Quando a gente olha os desempenhos das áreas de negócio, aqui entra uma das forças mais fortes aqui da VEG, né? Ficou um pouco redundante, mas uma das vantagens competitivas mais fortes da VEG que eu explico no meu vídeo completo de análise da VEG. A empresa ela tem algumas áreas de negócio que pegam aqui praticamente a economia inteira. Então a VEG ela vende para a economia inteira. É difícil ter um setor sem ter a participação, sem ter a possibilidade da VEG participar dele. E por que isso é importante? A gente vai notar aqui que algumas das linhas de negócio não foram também. Por exemplo, motores comerciais aqui no Brasil teve uma queda na receita de 26% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Quando a gente olha no mercado externo, o GTD, né, que é a parte de energia da VEG, teve uma queda, ficou praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2021. Então, quando a empresa ela tem várias linhas de negócio, e principalmente como a receita da VEG é muito balanceada entre mercado nacional e mercado internacional, quando uma coisa não vai bem, como por exemplo aqui motores comerciais, a gente tem linhas de negócio indo muito bem, como por exemplo o GTD, né, a parte de energia aqui no Brasil que cresceu 100% de um ano para o outro. Isso aqui basicamente explicou todo o ganho de receita que a VEG teve do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022. A parte de GTD aqui representa quase 40% da receita. Então, como isso cresceu 100%, isso acabou tendo um impacto muito forte nos resultados da empresa. Mesmo assim, a gente vê as outras linhas de negócio indo bem no mercado externo, a parte de motores comerciais, né, a parte de equipamentos eletrônicos industriais indo bem, tintas e verniz no Brasil indo bem. Então a gente vê aqui que a empresa tem uma linha de negócio que se equilibram bastante, que dão para ela uma boa vantagem competitiva, diversificação geográfica, diversificação de vários produtos. Então realmente é bem resiliente aí a receita da VEG no longo prazo. Aqui uma outra coisa para a gente ficar de olho no resultado da VEG são os custos, tá? A gente está vendo aí que as commodities têm subido muito forte. A gente imaginou que em 2022 elas iam dar uma arrefecida no preço, mas isso não aconteceu por conta dos conflitos que estão ocorrendo na Europa. E as commodities continuaram subindo já agora em 2022. Então a VEG já tinha lá no primeiro trimestre de 2021 70% do custo dela vindo de materiais, né, que aqui basicamente são as commodities aço e cobre que ela utiliza na produção dos produtos dela. E esse valor, né, de 70% em relação ao total de custos. E esse valor, né, já era alto. Então, antigamente, quem acompanha a VEG já se lembra que o número era 65%, 63%, e foi aumentando, e agora chegou a 74%. Ou seja, de todo o custo de produção da VEG, 74% já são praticamente aço e cobre. Então isso aqui é uma coisa para você ficar de olho, mas é muito interessante que a empresa tem conseguido se manter rentável. A gente viu aqui nos destaques que ela trouxe um ROIC de 29%, então é uma empresa que continua trazendo retorno para os sócios, né? Mesmo com a pressão nas commodities, diferente de outras empresas que têm sofrido bem mais aí na bolsa.
Um outro ponto para a gente olhar aqui é o EBITDA, né? Então a empresa traz aqui a evolução do EBITDA dela, né? O EBITDA que ela teve no primeiro trimestre de 2021 e como ela chegou nesse EBITDA aqui de 2022. Então a gente vê que a empresa teve uma receita operacional líquida de 1,7 bilhões e 1,5 bilhões foi para o custo. Então, para vocês terem a noção do tanto que é custosa a operação da WEG. Mesmo assim, ela consegue trazer retorno, porque depois eu expliquei bastante isso no meu vídeo completo de análise, depois que ela paga os custos de produção, ela basicamente não tem despesa nenhuma. Então, se você olhar aqui as despesas de vendas, as despesas administrativas da WEG, somadas dão aí uns 100 milhões de reais. Ela gasta 100 milhões de reais, ou seja, despende 100 milhões de reais para vender 1,7 bilhões de reais. Então, isso aqui é muito forte para qualquer empresa. Ela tem outras despesas aqui que entrou positivo, uma coisa que impactou positivamente o EBITDA, mas nada tão relevante. Finalizando o EBITDA aqui em 1,2 bilhões, é um resultado muito bom na minha visão, dado o momento, né? A gente viu a queda do dólar ao longo do primeiro trimestre de 2022, imaginou que pudesse até impactar um pouco mais na empresa, mas isso parece que não aconteceu. Ela trouxe aqui o detalhe de retorno sobre capital, saindo de 28,2% para 29%. Eu separei isso daqui para vocês terem uma ideia de que isso aqui não é o que vocês devem esperar da WEG, pelo menos no longuíssimo prazo. A empresa sempre teve um ROIC ali muito perto de 22%, 23%, já chegou a ser 15% há 10 anos atrás, mais ou menos. Então, esse valor aqui está um pouquinho inflado por conta da alta do dólar. Metade da receita da empresa vem do exterior e é calculado na DRE dela em dólar, e isso faz com que o retorno sobre os investimentos dela, o retorno sobre o capital dela, fique um pouquinho mais inflado, porque ela teve um grande salto da receita, no lucro, EBITDA e todas as linhas em dólar nos últimos anos. Mesmo assim, a empresa é rentável, a empresa traz muito retorno para o capital, uma das empresas que mais retornou para o sócio nos últimos 10, 20 anos. Então, isso aqui não é nenhum demérito, é só para vocês terem ideia que vocês não têm que esperar esse retorno aqui no longuíssimo prazo. E concluindo aqui sobre a WEG, na nossa visão foi um bom resultado em linha com o esperado, então a WEG trouxe uma receita, um EBITDA muito próximo do que a gente esperou. A margem veio um pouquinho melhor até do que a gente imaginava. Aqui ela traz uma resiliência nas linhas de negócio, né, como eu expliquei para vocês, então em algumas linhas ela vai um pouco pior, em outras ela vai muito bem, e isso acaba equilibrando. Se vocês olharem a receita da WEG dos últimos 10, 15 anos, que eu trouxe no meu vídeo completo, é uma escadinha, assim, ela quase nunca tem uma queda. A gente tem que estar de olho ainda, porque ela está sofrendo ainda uma pressão nos custos, então, por mais que ela seja uma empresa muito boa, muito bem gerida, se essa pressão continuar, se continua subindo para sempre aí o preço das commodities, ela vai ser sim impactada, vai perder margem, vai perder rentabilidade, vai poder aí chegar numa situação um pouquinho mais complicada. Então, pressão nos custos por muito tempo não é bom para empresa nenhuma. Mas mesmo assim a gente viu que ela está trazendo um bom retorno para o acionista, um bom retorno sobre o capital investido. É uma empresa que faz escolhas muito inteligentes com o capital dela, faz compras de M&A muito, muito inteligentes, faz expansões da fábrica dela de forma muito inteligente. Então a WEG é uma empresa muito bem gerida. Beleza, pessoal? Agora vamos passar para a análise da Hypera. Bom, pessoal, e partindo agora para o resultado da Hypera, também aqui focando nos pontos mais importantes, a gente vê os destaques da empresa também vieram bem fortes, né? Uma receita crescendo 27%, atingindo 1,4 bilhões de reais, uma margem bruta muito alta de 62%, despesas com marketing de 15%, e aqui você vê a diferença entre a Hypera e a WEG, né? A WEG mal gasta para vender, e a Hypera ela tem um desembolso ali de despesas com marketing e vendas que representam aí somadas basicamente 27%, 28% do total da receita dela. Então, dos 1,4 bilhões, ela gastou aí 27% só para vender. E por que ela faz isso? Porque ela está num mercado onde marca importa muito. Então ela investe para aparecer no BBB, ela investe para aparecer no jogo do Campeonato Brasileiro. Então ela investe para aparecer. Ela precisa fazer isso para vender mais. Ela teve aqui uma margem EBITDA das operações continuadas de 33%. Operações continuadas, basicamente as operações que continuam no balanço da Hypera. Ela, para quem não conhece o histórico da Hypera, mais ou menos 6, 7 anos atrás, ela tinha várias outras marcas e ela foi vendendo, e ela vem mostrando no balanço dela o resultado das marcas que continuaram no portfólio dela. Em um lucro líquido de 349 milhões, sendo um crescimento de 13%, que está um pouquinho menosprezado aqui, está um pouquinho diminuído, eu já vou explicar para vocês.
Olhando aqui a tabela de resultados da empresa, a gente vê aqui novamente a receita líquida de 1,4 bilhões, um lucro líquido de 900 milhões, né, o lucro bruto, aliás, de 900 milhões, crescendo 25%. Aqui a gente vê um aumento também nas despesas com marketing, nas despesas gerais, mas crescendo menos que a receita líquida. Então isso daqui, na minha visão, não tem nenhum problema. É essencial para a Hypera que ela gaste mais, que ela ganhe market share dessa forma, que ela consiga aparecer mais que os concorrentes dela. Então eu sempre prefiro uma estratégia nas empresas que eu tenho, né? Uma estratégia de ganho de market share. A empresa nunca pode se acomodar, achar que ela está por cima aí da carne seca, esperar os concorrentes atuarem. Então, para mim, ela está atuando da forma correta, que é a Hypera. EBITDA de operações continuadas crescendo 41%, né, atingindo aqui 468 milhões em comparação ao primeiro trimestre de 2021, quando foi 330 milhões. E aqui entra a maior diferença no resultado. Né? A gente vê que a maioria dos impactos aqui foram baixos e teve um aumento de 320%. Isso foi as despesas financeiras, que saíram de 41 milhões negativos para 173 milhões. O que acontece é que a Hypera ela vem de fortes aquisições nos últimos 2, 3 anos. A dívida dela saiu, se eu não me engano, de 1,4 bilhões para mais de 7 bilhões. Então, o impacto dos juros no resultado da Hypera vai começar a prejudicar os resultados dela agora no curto prazo, por 1, 2 anos, o que faz com que o lucro seja menor do que deveria ser. Né? Então o lucro da Hypera conseguiu crescer em relação ao primeiro trimestre de 2021, mas ele está com impacto negativo aqui de 173 milhões. Se a gente olha o EBITDA e tira esse efeito se a gente olha o EBITDA e tira esse efeito dos juros da dívida, a gente vê que a empresa teria um crescimento de lucro operacional de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Então esse é o resultado que a gente espera da Hypera no médio prazo, depois que ela limpar do balanço dela essa dívida forte que ela contraiu para fazer aquisições. Isso se a empresa não fizer mais novas aquisições, porque a empresa tem crescido de forma orgânica e principalmente de forma inorgânica nos últimos anos. Trouxe um detalhe aqui do fluxo de caixa para a gente dar uma olhada. Então a empresa tinha 2,2 bilhões de disponibilidades no fim do ano passado, né, quarto trimestre de 2021, gerou um caixa operacional de 312 milhões. E quem acompanha a Hypera um pouquinho mais de tempo sabe que esse número é um pouquinho menor, então a empresa optou por fazer um estoque maior, principalmente de matéria-prima, para ela fazer os remédios dela nesse primeiro trimestre de 2022. Isso fez com que o fluxo de caixa operacional dela ficasse um pouquinho prejudicado, mas a gente imagina que ela vai ter um ganho com essa estratégia, porque agora ela vai conseguir vender mais, né, garantir uma venda melhor a partir do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2022, quando já houve o reajuste de preços de medicamentos nas farmácias. Então ela vai conseguir vender um pouquinho melhor, né? Para quem não conhece, o setor de saúde é muito regulado, então a Hypera não pode vender os remédios ao preço que ela quiser, então tem toda uma regulação, e o setor de saúde já teve esse aumento permitido, e a partir de agora ela consegue vender mais e mais caro. Então os próximos resultados, né, os próximos trimestres da Hypera tendem a ser até melhores do que esse primeiro trimestre de 2022 foi. A gente vê que a empresa teve uma saída de caixa forte aqui para intangíveis, que foi das aquisições que ela tem feito, gerando um fluxo de caixa livre negativo. Mas como eu falei para vocês, é só passar essa questão, esse prazo dessas aquisições que ela tem feito, que ela vai voltar aí à normalidade. A empresa pagou um bom dividendo aqui de 705 milhões, gerando aqui uma disponibilidade no final desse trimestre de 2022 de 1,5 bilhões. Quando a gente olha o endividamento bruto da empresa, está em 8,3 bilhões de reais, então é bem forte para uma empresa que gera um EBITDA. Que gera um EBITDA aqui, um EBITDA das operações. 500 milhões seriam basicamente 2 bilhões por ano, então estaria aí com uma dívida líquida, uma dívida bruta sobre EBITDA de mais ou menos 4 vezes, mas a gente sabe que boa parte dessa dívida aqui é num prazo mais estendido, e que ela deve ir reduzindo esse endividamento ao longo de 2022, ao longo de 2023, para voltar para um nível de alavancagem mais normal, dado o histórico da empresa. Outros destaques aqui interessantes foi a conclusão da aquisição do portfólio das marcas Sanofi. Então, a partir de agora, né, mais ou menos ali no finzinho de março, e a partir de agora em abril para frente, vai começar a entrar nos resultados
as marcas Sanofi que ela comprou, o que deve melhorar a receita, melhorar o EBITDA. Inclusive, assim, quando a gente olha aqui que o EBITDA, que o endividamento da empresa está alto em relação ao EBITDA, é o EBITDA antes de todas as aquisições começarem a impactar o resultado da empresa. Então, quando a gente olhar a alavancagem, quando começar a entrar os resultados de todas as aquisições que ela tem feito, essa alavancagem dela vai cair bastante para 2,5 vezes EBITDA, 2 vezes EBITDA, dependendo de como as vendas ocorram ao longo do ano. E outro destaque aqui são as propagandas que ela fez no Big Brother Brasil. Então, como eu falei para vocês, é uma empresa que precisa fazer investimento em propaganda e ficar conhecida e vender por marca e ganhar market share dessa forma, tá? Então, eu acho uma estratégia muito interessante dela pontuar aqui também nos destaques dela. E por último, e não menos importante, o crescimento do sell-out aqui da empresa acima do mercado pelo sexto trimestre consecutivo. Então a gente vê que a Hypera vem ganhando market share, né, de forma orgânica, ou seja, não somente comprando outras empresas, mas os remédios que ela já tinha na base estão vendendo mais já pelo sexto semestre consecutivo, chegando aqui a 21,5%, né, de sell-out no primeiro trimestre de 2022. Sell-out é basicamente o quanto que os remédios dela, remédios, medicamentos, vitaminas, enfim, estão vendendo na farmácia, ou seja, o quanto que está saindo da farmácia para o consumidor final. Então ela consegue medir isso e ela tem mostrado aí que ela tem tido um ganho acima do mercado, ganhando market share nas duas pontas, tanto de forma orgânica quanto de forma inorgânica, com a aquisição da Sanofi, com a aquisição dos produtos da família Takeda e por aí vai. Concluindo aqui sobre a Hypera, mais um forte resultado, né? Dois fortes resultados aí da WEG e da Hypera, mas também em linha com o esperado. A gente espera até um resultado mais forte a partir de agora da Hypera, finalizando o ano aí com uma receita recorde, talvez de um crescimento de 30% em relação a 2021. A empresa mostrou uma boa gestão de caixa, então eu achei muito inteligente a forma como eles fizeram um aumento de estoque nesse primeiro trimestre, como eles estão fazendo essas compras, como eles estão pagando essas compras, como eles estão adquirindo novas empresas. É muito inteligente a gestão da Hypera nos últimos anos. A gente viu o impacto das dívidas da empresa, né, dos juros, basicamente, reduzindo o lucro. Então, muita gente pode achar, putz, a Hypera cresceu só 13% de lucro de um ano para o outro, mas tem que ter em mente que isso está sendo um pouquinho prejudicado, impactado negativamente por conta dos juros. E a empresa vem ganhando market share orgânico e inorgânico. Acho que não tem como pedir mais de nenhuma empresa, né? Toda empresa que esteja conseguindo crescer por aquisições e crescer de forma orgânica, é difícil não entregar resultado a longo prazo. É difícil não ser uma empresa boa, tá? A gente vê, por exemplo, grandes techs fazendo isso, né? Google, Microsoft, empresas que vão crescendo ali no mercado, vão fazendo aquisições pontuais e são empresas muito boas, tá? Bom, agora vamos para o resultado da Movida para finalizar o vídeo de hoje. Bom, e agora para fechar com chave de ouro aqui o resultado da Movida, né? Então a gente saiu da WEG com um resultado bom, com um resultado positivo, a gente foi para a Hypera com um resultado forte, com um resultado realmente expressivo, e a gente vem para a Movida, que é um resultado realmente assim acima da média. É uma empresa que tem entregue muito bons resultados nos últimos meses, nos últimos anos, e a gente vai ver mais um resultado muito forte da empresa, que realmente agora no primeiro trimestre de 2022 já dá para falar que ela mudou de patamar, tá? A própria empresa fala isso, né? Um novo patamar de companhia. Então a Movida teve uma receita bruta aqui de 2 bilhões, um crescimento de 140% em relação ao mesmo período do ano passado. Então isso aqui é muito difícil de fazer, tá? O EBITDA de 863 milhões, crescimento de 183%, e o lucro líquido aqui de 258 milhões de reais, um crescimento de 130%. Ou seja, então a empresa dobrou de tamanho de novo. A Movida dobra aí de tamanho de um ano para o outro, tá? Recordes no ROIC de 16%, a gente vai falar um pouquinho disso, e a frota atingiu 191 mil carros, já é mais ou menos metade de uma Localiza aí, a Movida, tá? Crescendo 57% ano contra ano. Quando a gente olha aqui essa parte da frota, né, a gente vê que do primeiro trimestre de 2021 ela saiu de 122 mil carros para 191 mil carros agora no início de 2022. Aqui no meio teve a aquisição, né, a incorporação inorgânica da CS Frotas, é verdade, mas isso foi também uma questão estratégica de gestão da empresa, e ela conseguiu crescer a frota fazendo isso. Então uma empresa que continuou crescendo a frota dela de forma expressiva ao longo de 2021,
quando as outras locadoras optaram por uma estratégia mais conservadora. E a gente vê que a Movida, ao longo de 2021 e agora em 2022, vai colher os frutos de ter renovado a frota, de ter vendido quando era para vender, de ter comprado quando era para comprar, né? Então, ela mesma aponta aqui que ela tem a frota mais nova aí do mercado, pelo menos das grandes locadoras. Até no call perguntam direto se eles têm interesse em comprar parte da frota que vai ser vendida da Unidas, né, por conta da fusão da Unidas Localiza. E eles não têm tanto interesse porque a frota da Movida é melhor, né, é mais nova do que a frota da Unidas e da Localiza. Então, uma empresa tem tido uma gestão de ativos muito boa, e gerir o ativo é 80% do business de locação. Então ela tem feito isso de forma muito boa nos últimos trimestres. Vamos ver se continua assim, mas se ela continuar dessa forma aqui, tem tudo para entregar muito valor no longo prazo. Olhando aqui, por que a empresa fala que ela está no novo patamar, né? Quando a gente olha a receita líquida do primeiro trimestre de 2021 para 2022, a gente vê que a empresa saiu de 805 milhões para quase 2 bilhões de receita líquida. E por que ela está no novo patamar? Porque se você anualizar esse resultado do primeiro trimestre de 2022, ela já vai para uma receita líquida de 8 bilhões de reais. É o dobro do ano de 2020 inteiro, né? Que ela estava nessa transformação, né? Teve toda a transformação do setor, todos os impactos da crise, e agora a empresa diz que ela está no novo patamar, e na minha visão, ela está mesmo. Então ela teve aqui no ano de no primeiro trimestre de 2022, um EBITDA de 863 milhões, com uma margem 44%, né, uma margem EBITDA de 44%, melhor até do que no primeiro trimestre de 2021, quando a gente achava que estava boa. Lógico que isso daqui tende a dar uma estabilizada, tende a dar uma piorada, porque todo esse resultado aqui roxinho que vocês estão vendo, que é o EBITDA de seminovos, que teve 818 milhões agora no primeiro trimestre de 2022, ele não deve se repetir, não deve acontecer por muito tempo, por toda uma situação do mercado alto agora, onde os carros estão se valorizando, onde a Movida está conseguindo vender esses carros com lucro, e não é a intenção é eles ficarem bem parecidos aqui com 2020, tá vendo? 2020 eles mal tiveram EBITDA dessa linha de negócio. Esse é assim que tem que acontecer, esse é o normal no setor de locadoras. Então, essa margem está um pouquinho inflada aqui, mas enquanto o mercado estiver favorável, a gestão da Movida já deixou claro que eles vão aproveitar. Enquanto o mercado estiver pagando caro em carro, eles vão vender carro caro, basicamente. A gente vê aqui que o lucro líquido da empresa saiu de 109 milhões para 258 milhões, aí quase triplicando em menos de um ano. Realmente muito forte o resultado da empresa. Até um ponto interessante que a Movida anunciou dividendos, né? Acho que juros sobre capital próprio bem próximo da Localiza. E a Localiza pagou 200 milhões e a Movida pagou 300 milhões. Então a Movida já está ali no mesmo patamar quase de distribuição de dividendo da Localiza. É uma coisa bem interessante de se entender, assim, de ver. Uma margem líquida aí estável de 14%, 13%. Então nada a apontar aqui. Quando a gente olha aqui, um outro ponto interessante aqui da Movida, a gente tem que sempre olhar aqui a alavancagem da empresa, tá? Então a Movida, ela hoje, ela está com uma dívida líquida de 8,5 bilhões de reais, né? Uma alavancagem de 3 vezes o EBITDA da empresa. Ela trouxe um gráfico aqui até interessante, queria ver mais empresas fazendo isso, o quanto que a dívida dela cobre, o quanto que o caixa dela cobre a dívida de curto, médio e longo prazo. Então a gente vê que até 2025 ali mais ou menos o caixa dela cobre a dívida, mas sem ser essa questão do prazo, um outro ponto que eu gosto de falar aqui das locadoras é que essa dívida, que esses 8,5 bilhões, eles são basicamente carro que a Movida compra. Então ela pode muito facilmente reduzir essa dívida, é só vender carro e pagar dívida. E é muito fácil vender carro, né? O mercado está precisando de carro para ser vendido. Então é uma dívida, é uma alavancagem alta para uma operação de comércio, uma operação de varejo, mas ao mesmo tempo ela pode reduzir essa dívida aí muito rapidamente, aí, desovando carros no mercado, tá? E mesmo quando a gente olha para essa alavancagem, se a gente analisar os resultados do primeiro trimestre de 2022, que são esses resultados do novo patamar da Movida, a gente vê que a alavancagem cairia aqui para 2,4 vezes EBITDA, que está bem tranquilo para as locadoras, na minha visão, no médio prazo. E aqui, por último, o gráfico aqui mais importante nas locadoras, que é o gráfico de retorno da empresa em relação à dívida, ao custo da dívida. Tá? Então a gente vê que a empresa tem tido um aumento do custo da dívida, é normal, por conta das crescentes altas aí nas taxas de juros. Então a empresa saiu de um custo de dívida de 2,8
para 6,5%, então mais do que triplicou. Mas a empresa tem acertado demais a estratégia de precificação dela, de utilização de carros, de gestão de frotas, e tem entregado muito retorno sobre o capital investido nos últimos trimestres também, chegando agora a um recorde de 16,5% de ROIC, da empresa. Então, a gente, né, o investidor, a Movida, ela ganha nessa diferença, nesse spread. Então, o spread aqui dá basicamente 10% de ROIC livre depois do custo da dívida, que é um pouquinho abaixo da Gigante, da Localiza, que tem bastante ganho de escala, tem eficiência de custos muito forte, mas ela está conseguindo chegar cada vez mais perto da Localiza. Eu acho que ela está mais ou menos no mesmo nível da Unidas. Então, uma empresa que lá atrás não era tão rentável, a Movida chegou a dar prejuízo, ela tinha uma rentabilidade muito baixa, chegando cada vez mais perto da gigante do setor aí, da referência, que é a Localiza, tá? Bom, e finalizando aqui o resultado da Movida, a gente conclui que é um forte resultado, né? Foi em linha com o esperado, mas mesmo assim não deixa de ser um resultado muito forte, muito expressivo. Então esse crescimento coloca a Movida num novo patamar, na nossa visão, tá? Então a empresa deve sim expurgar do resultado dela em 2023, 2024, aquela parte de EBITDA de seminovos, mas mesmo assim o que sobrar de locação, e de frotas vai ser muito forte. A situação do mercado ainda favorece a empresa, né? Então a gente vê que o mercado alto, por essa escassez de veículos e por estarem pagando muito caro nos veículos, isso dá para ela um yield melhor até no preço de locação, então ela está conseguindo cobrar mais caro nas diárias de aluguel dela. Então muita gente não está conseguindo comprar carro, vai ter que alugar, e o aluguel está mais caro também, e ela ganha nas duas pontas, né? Coloquei aqui uma observação para ficar de olho na dívida, não é uma coisa que eu particularmente me preocupo, mas para quem está aí querendo entender como as locadoras funcionam, fiquem de olho na dívida, é um setor de varejo, para vocês não ficarem preocupados demais, né? Olha, acompanha, mas não é nada que vocês tenham que ficar muito preocupados. E o ROIC que a empresa deu recorde aqui, outra coisa importante aqui de pontuar. Então a empresa tem dado muito retorno, né? Não é à toa que é uma empresa aí que tem sido cada vez mais olhada pelos investidores, ainda mais porque agora na Bolsa a Unidas não vai existir mais, né? Vai ser incorporada aí pela Localiza, vai sobrar a Localiza e a Movida, pelo menos essa parte de locação para pessoa física. E as duas são opções interessantes, mas eu tenho gostado cada vez mais da Movida. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários sugestões de melhoria. Estou sempre lendo aí, respondendo o pessoal. E ao longo dessa semana vão sair outros resultados que eu vou trazer aqui também nesse formato, mais rápido, mais conciso, focando no que interessa para economizar o tempo de vocês também. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até o próximo vídeo.